Você não é este corpo. Você está em um corpo. O seu corpo é apenas um veículo de expressão. Você não é esta mente. Você tem uma mente. Sua mente é uma ferramenta de criação. Você é consciência. Você é espírito. Você é essa inteligência por detrás dos sentidos, por detrás das percepções. E para perceber isso, basta que olhe para dentro. Abra sua mente, abra seu coração. No silêncio, escute. No barulho, silencie. No vazio, veja. Na bagunça, organize. Olá, para você que não me conhece, me chamo Vitor, sou professor e instrutor de yoga. Então a gente baterá um papo sobre espiritualidade, sobre evolução da consciência, evolução do espírito, a ascensão. Então o nosso universo é criado e mantido por uma inteligência superior. E essa inteligência ela é conhecida por muitos nomes, desde Deus, Javé, Consciência Una, Ishvara, Purusha, Shiva, Brahman, o Todo. Bom, é uma lista enorme de nomes. E o nome pouco importa no final das contas. O que importa é que estamos todos nos referindo à mesma coisa. E existe muita disputa por conta disso. Existe muita briga, guerra, porque o nome é diferente. Mas a forma é a mesma. A gente está se referindo ao mesmo conteúdo, à mesma inteligência. Você com certeza já ouviu falas de o meu Deus é o certo e o de fulano é errado. O meu está certo e o seu está errado. Esse é o maior absurdo. Essa é a maior ignorância. A gente está aqui todos sobre o mesmo teto. Não existe isso de o seu, do meu. Você fala de uma forma, você chama por um nome e a outra pessoa chama por outro. Então desse pensamento surge a intolerância, surge um sentimento de separação, guerras. Então nós criamos um Deus à imagem e semelhança do homem, cheio de ódio, cheio de julgamento, repleto de qualidades humanas. Então, todo aquele que não segue os seus preceitos, esse vai sofrer. Então Deus está muito além dessas qualidades de bem e mal, essa dualidade. Deus é uma unidade em si. Deus é uma essência criativa. Deus permite que exista esse contraste justamente para podermos aplicarmos, usarmos do livre-arbítrio para podermos aprender, ou na dor, ou no amor, para desenvolvermos o discernimento. Então, em meio a toda essa dualidade, existe uma unidade. Em meio a toda essa fragmentação, existe uma essência divina contida em cada coisa. Criador e criação são a mesma coisa. Um está emaranhado no outro. Então, da mesma forma como um artista, quando cria a sua arte, ele expressou ali a sua essência. Ele pode não ser a arte em si, mas a sua essência está contida ali. Da mesma forma, toda a criação, todo o universo, tudo que existe, tudo que há. E a grande maravilha dessa obra é que existe hoje e continuará existindo para todo sempre. A nossa mente, ela é muito útil em destrinchar, em analisar, em investigar, em questionar. Ela é extremamente útil para estudar a matéria, para entender de forma lógica como as coisas operam.
mas ela é inútil em entender aquilo que está além disso. A mente não é capaz de compreender aquilo que transcende. Então é uma conta que não bate. Pôr o infinito, Deus, na mente finita, no pensamento finito. É uma conta que não bate. É impossível concebermos em pensamentos, em palavras, pois isso seria limitado. A gente colocaria opiniões pessoais e crenças pessoais. É impossível concebermos em ideias e palavras. Transcende, está muito além da lógica, está muito além da fala. Então, para a gente entender isso, para a gente entender a Deus, não vai ser de uma forma racional. A gente sente. Deus a gente não compreende com isso aqui. A gente sente com isso aqui. E a partir desse sentir, a gente entende. Esta verdade, ela está em todos os lugares. Na natureza, na meditação, na oração, nas escrituras sagradas. Está na pessoa que passa por você do outro lado da rua, está no pôr do sol, está no universo, está em todos os lugares. Mantenha seu senso investigativo ativo. Mantenha sua mente e coração abertos para poder perceber. Aquilo que nós buscamos vem igualmente na nossa direção. E você não necessita de um intermediário. Você já é o próprio meio para isso. Basta abrir a porta para sentir e perceber. Então busque por sua própria conta conhecer a verdade. Em todas as interpretações, em todas as línguas, está em tudo. A mente ela tem um grande papel, sim, nesse processo de investigar e questionar. Ela que ligará os pontos uns nos outros, mas ela é limitada. Chegará a um ponto que ela não conseguirá ultrapassar. Então aí entra o coração, aí entra o papel do sentir. Então quando você chega no fundo do poço e você questiona, as coisas começam a fazer sentido em um dado momento. Você começa a sentir e você começa a ter fé. Permita que o seu coração se abra, permita que o amor flua. Então o amor não é apenas dos relacionamentos afetivos, desde a caridade, desde humildade, desde compaixão, empatia. Todos esses são derivados do amor. Você, como imagem e semelhança do Criador, está aqui para se expressar a sua unicidade e a sua potencialidade. Você faz parte de um grande quebra-cabeça. Pense dessa forma. Você faz parte de um grande quebra-cabeça, sendo cada coisinha que a gente está vendo uma peça nesse grande tabuleiro. Cada peça tem um papel, tem um propósito. Ela forma esse todo. Descubra e assuma o seu lugar, o seu papel nessa criação. Então, da mesma forma que você preenche e tem o seu lugar, você também dá sentido a tudo. Você já tem tudo o que você precisa dentro de você. Toda a verdade já está em você. Volte-se para o seu mundo interior e perceba aquilo que só você é capaz de perceber, que são os seus pensamentos, seus sentimentos, as sensações pelo corpo. Então preencha-se com essa consciência. Esteja inteiro no mundo. Então, primeiro de tudo, comece a se amar, comece a se entender.
Experiencie o mundo estando inteiro, por inteiro. Experiencie o mundo estando consciente de si, com as coisas que vêm na sua direção. Como você age e como você reage. Quais são as ondulações que surgem aqui na mente. Então aprenda a se observar sem julgar, sem se apegar. Apenas observe. É sobre a gente se tornar uma testemunha de nós mesmos. A gente se tornar essa testemunha, isso começa com um exercício de meditação, de você sentar-se e observar-se, observar seus pensamentos. Então, fica aqui um convite também para você. Eu tenho um outro canal, eu vou deixar aqui na descrição um link para umas aulas de yoga de um outro canal que eu tenho, para que você comece a caminhar, caso você tenha um interesse, nesse universo de meditação, né? Então, a prática do yoga ajuda, prepara o seu corpo e sua mente para uma meditação. Então, aprenda a discernir entre o ego e o eu divino, a centelha divina. É simples discernir, só é difícil aceitar. Normalmente, quando a gente expressa o ego, são em falas como meu, eu, gosto, não gosto, quero, não quero. Então o eu, ele é autocentrado. O ego, ele é autocentrado. Já o eu divino, ele só fala uma linguagem, que é a linguagem do amor. Então tudo que é fraterno, tudo que não diz respeito somente a mim, isso é a centelha. Isso é o eu divino. É por estarmos tão autocentrados que geramos tanta dor e sofrimento. Aqui nós estamos vivendo uma grande ilusão, porque nós fomos ensinados a ser assim. A nossa ignorância, por sermos ignorantes. Então essa ignorância gera confusão, gera separação, quando na realidade nós estamos conectados em muitos níveis da realidade. O primeiro que a gente pode citar aqui é a nível energético. Todos nós somos feitos de átomo. O átomo forma todas as coisas, é o tijolo do universo. E, além disso, é um oceano de energia. Uma energia que está organizada de formas diferentes. Mas, em essência, tudo é energia. E, em segundo, vamos pensar da seguinte forma. Então, pense na Terra. Quando você olha a Terra de cima para baixo, você percebe o planeta. Você percebe os países, os continentes, você percebe o mar. Você percebe uma coisa, um só planeta. Esse planeta, ele é um organismo, assim como o nosso corpo. Não existe separações, não existe essas coisas, não existe essa coisa de país, não existe isso. Isso é uma coisa criada pela nossa mente. A realidade é que não existe essa separação, não há delimitações, a gente que cria. Então, da mesma forma como no nosso organismo humano, pode ser que surja células cancerígenas e comecem a destruir o próprio organismo, da mesma forma no nosso planeta, né? Pensa na gente como células, e vez ou outra surgem células cancerígenas destruindo o próprio planeta, destruindo o próprio organismo. E por último, né? Todos nós estamos conectados, ligados. O nosso inconsciente está ligado ao inconsciente coletivo, onde está armazenado o conteúdo, todos os símbolos da psique humana. E nós vivemos de forma ignorante, não porque é uma escolha, não. Simplesmente foi a forma como a gente foi moldado. Os nossos pais, os nossos antepassados, a sociedade, o coletivo. Então, todo mundo acaba tendo esse modo de operar, esse ponto de vista. Então, as nossas crenças. Primeiro que é pregado de que o conhecimento, ele é algo ruim. É pecado ter conhecimento. Sendo que o conhecimento te liberta. Fomos aprendendo
a dar mais ouvidos aos que os outros falam do que os nossos anseios mais profundos. Então a gente se negligencia. A gente se negligencia. Nós negligenciamos o que pensamos e sentimos à custa de agradar os outros. Então, como isso pode ser possível? Como a gente pode amar o outro se a gente nem mesmo se ama? Como a gente pode dar aquilo que a gente não tem? Então comece em nós. Começa em eu me amar, eu me escutar. Então existe um processo que nós iniciamos quando começamos a questionar e a buscar pela verdade. Em um dado momento, todos os seres humanos passarão por isso. Então, nesse processo, passamos a perceber cada vez mais a natureza espiritual da nossa personalidade. Nós passamos a compreender melhor o eu e também a compreender melhor o nosso mundo. Buda significa aquele que despertou. E na Bíblia, em Efésios, há uma citação que diz: "Desperta, tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, e Cristo o iluminará." Então tudo fala dessa iluminação, tudo fala desse despertar. E esse despertar é o despertar da consciência. É o se desprender da personalidade egóica e despertar a consciência espiritual. Então, com o despertar da consciência, a gente começa a buscar um caminho de evolução, mesmo que de forma inconsciente, mesmo que não saiba que é evoluir, galgar novos degraus. Então, com isso, a gente se torna sensíveis à dor alheia, sensíveis ao mundo, ao sofrimento. A gente se torna mais intuitivo, a gente começa a perceber as entrelinhas dos acontecimentos, das falas das pessoas. A gente sente mais propósito na vida. A gente reconhece que há um trabalho a ser feito. Um contínuo trabalho a ser feito. A gente reconhece isso porque a gente percebe que a gente é luz e sombras. A gente percebe as nossas qualidades e a gente também percebe os nossos defeitos. Toda a criação, ela converge num único ponto, Deus. E todos os caminhos levam nessa mesma direção. A evolução é o que nos aproxima de Deus. E cada um segue no seu próprio ritmo, com as suas próprias capacidades e com a sua própria bagagem. Isso não é nenhuma corrida, nenhuma obrigação. É simplesmente natural, é um processo natural. É evoluindo que nós transcendemos os nossos traços egóicos, polindo as nossas arestas, e não é sobre fingir ser evoluído, não é forçar ser algo que não é, mas é se trabalhar a tal ponto que se torne natural. É sair do piloto automático, de fazer as coisas por fazer, de fazer as coisas sem estar consciente. É ir além dos instintos sem negligenciar a própria natureza. A natureza humana é instintiva, ela evoluiu. Por mais que a gente seja espírito, um ser espiritual, a gente está nessa carne. Isso aqui tem necessidades. Então, no fim, todos nós somos feitos para brilhar. Então, pensemos em nós como lâmpadas. Algumas estão reluzindo, brilhando o seu pleno potencial. Essas aí se trabalharam, essas aí se limparam. Agora pensa naquelas lâmpadas que não tem tanta luz presente. E não é que não tem tanta luz presente. Tem muita sujeira revestindo, né? Tem muita sujeira encobrindo essa capacidade de iluminar. Então o que falta é um polimento, é um autocuidado.
E para isso não é sobre abandonar a vida, renunciar à vida e morar numa caverna, se tornar um eremita. Não é renunciando ao mundo, é estando no mundo, mas consciente de si. É sobre a gente encontrar o caminho do meio, a gente apreciar a existência, a gente apreciar a vida, sem os extremos e sem apego. Você está aqui para aprender. Todos nós estamos. Nós somos eternos aprendizes. Nós carregamos uma bagagem, um conhecimento para ser partilhado e também ampliado. Você sempre terá a oportunidade de despertar continuamente. Sempre há algo a ser percebido. Haverá sempre novos degraus nesse processo de iluminação. E a cada novo degrau, você sobe um pouco e de cima você tem mais percepção, uma maior percepção das coisas. A gente sabe que desse mundo a gente não levará nada, nada que seja material, exceto as experiências vividas, os aprendizados, toda a cura que prestarmos, toda ajuda que ofertarmos. É sobre isso. É o que a gente faz, é a pegada que a gente deixa no mundo. E como essa pegada impactou a vida de outros, como a gente aprendeu, como a gente evoluiu, essa bagagem ela vai se acumulando vida após vida, tornando-nos mais sábios. Então é isso. Você está aqui para evoluir. Eu estou aqui para evoluir. Todos nós estamos. Toda a criação segue nesse rumo. Somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Isso aqui é apenas um meio para depurar e aprender. Eu agradeço-te pela sua presença até o final deste vídeo. Espero que essa mensagem tenha te trazido insights, aprendizados, um ponto de vista. Eu sou grato pela sua presença até aqui. Se você se sentiu inspirado, motivado, se ampliou o seu modo de enxergar, não deixe de curtir esse vídeo. Se esse vídeo teve algum valor, não deixe de curtir. E se você pensou alguma coisa, compartilhe aqui com a gente nos comentários. Se inscreva no canal para ter mais acesso a conteúdos como esse, conteúdos semanais. Gratidão pela sua presença, pela sua vida e existência. Namastê.